Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aqui em Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Livraste todos os que com medo da morte estava por toda a vida sujeitou à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote daquilo que Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Louvado seja Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, louvado seja Deus, é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus glorioso. Louvado seja Deus que nos tomou, que nos comprou com teu sangue. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala, louvado seja Deus, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho único para todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas venham ter a vida eterna. Porque nós sabemos, louvado seja Deus, que nós estamos aqui, mas Deus tem nos preparado algo muito melhor, algo muito mais glorioso, algo que não é terreno, não é algo corruptível, mas Deus tem nos preparado algo incorruptível. Louvado seja Deus, que ninguém pode nos tomar. Um reino eterno, louvado seja Deus, aonde Ele falou em João 14 que iria nos preparar lugar, e viria outra vez para nos buscar, porque nós temos um privilégio, nós temos uma chance muito grande, se nós permanecer até o fim, se nós guardar a palavra do Senhor até o fim, onde Ele diz, louvado seja Deus, aquele que perseverar até o fim, todavia será salvo. Louvado seja Deus, porque nós vemos na palavra, Jesus muitas vezes Ele fala, nós vemos os profetas falando desse lugar maravilhoso. Louvado seja Deus, aonde nós devemos de todas as nossas forças lutar para entrar no reino do céu, buscar cada dia o reino do céu e a tua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E Jesus Ele veio, louvado seja Deus, Ele veio através do teu sangue, Ele aniquilou o império da morte. Louvado seja Deus, porque Ele morreu e ressuscitou. Ele venceu a antiga serpente que achava que tinha vencido. Mas quem pode vencer o nosso Deus? Pois opera nosso Deus, quem impedirá? Nós podemos ver que quando Deus Ele fez a criação, Deus criou tudo para a glória dEle. A palavra de Deus vai nos dizer que havia um anjo feito por Deus, um querubim ungido, que andava no meio das pedras preciosas, com seus cânticos maravilhosos, aonde era um anjo de luz que brilhava. Mas, louvado seja Deus, Ele deixou que o mal entrasse no teu coração, e ali ele olhou para Deus. Em vez dele adorar o Senhor e permanecer na adoração, ele quis ser semelhante a Deus. E quando ele quis ser semelhante a Deus, ele falou: eu serei como o Altíssimo, e me assentarei no lugar do Altíssimo. E a palavra de Deus nos fala que o nosso Deus, Ele lançou por terra, louvado seja Deus, aquele anjo, não somente ele, mas também a terça parte do céu, que se rebelou contra Deus, e Deus lançou por terra. Louvado seja Deus.
E eu quero dizer para você algo muito importante. Quando Deus nos fez, Ele nos fez à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos fez, louvado seja Deus, para a glória dEle, para louvor, para adorar, para buscar a presença do Senhor. Louvado seja Deus. E esse inimigo, com seus anjos, foi lançado por terra. E a palavra de Deus fala que ele tem uma grande fúria contra os moradores da terra. Louvado seja Deus, por que ele tem essa fúria? Porque ele sabe para onde nós estamos indo. Não porque nós merecemos, não, mas sim através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do Senhor nos ter nos comprado. Nós somos comprados através do sangue dele. Porque como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Louvado seja Deus, nós somos filhos de Abraão através da fé. Louvado seja Deus. Então nós vemos que quando ele olha para o homem pode ser o pecador que seja. O pecado do homem pode estar, como diz o profeta Isaías, como um carmesim, como escarlata, mas vinde ao Senhor que ele torna branco como uma lã branca. O homem que você às vezes pode dizer, eu não mereço, eu sou o pior ser humano que existe na face da terra, mas para você ainda tem esperança, para você ainda há esperança, porque onde há fôlego de vida, há esperança. Louvado seja, onde há arrependimento, Deus tem poder para perdoar de todo o pecado. Louvado seja Deus. Porém, esse adversário, ele olha para nós, só que ele não tem mais chance, porque ele saiu de um lugar de honra, ele saiu daquele lugar maravilhoso, daquele sublime céu, porque ele foi lançado por terra. Louvado seja. Então, quando ele olha para o ser humano, ele tem uma raiva muito grande, ele não tem família, ele não tem amigo, ele não tem nada disso. Então ele veio somente para matar, roubar, destruir. Ele veio para destruir as famílias, ele veio para destruir os casamentos, para colocar o homem nos vícios, das drogas, da bebida, da prostituição. Ele veio para destruir vida, essa é a finalidade dele. Muitos pensam que tem como fazer amizade com o inimigo, não tem. Às vezes você pode ser um ser humano cheio de defeito, cheio de coisas, ele não gosta de você. Quem te ama é Jesus Cristo. Quem te livra é Jesus Cristo. Porque se ele pudesse, ele nos mataria. A palavra de Deus fala, se não fosse as misericórdias do Senhor, ele nos engoliria vivo. Mas Deus não permite. Louvado seja Deus, porque maior é nosso Deus. Louvado seja Deus, porque Ele nos comprou, Jesus nos comprou. Porém o nosso adversário ele não tem mais essa oportunidade. Então os demônios, que eram os anjos caídos, eles gritam desesperados, porque eles sabem que o tempo deles estão contado. E eles têm uma grande fúria da humanidade, porque para a humanidade ainda há esperança. Ainda há esperança para aquele que confia no Senhor, que entrega teus caminhos na mão do Senhor, que confia nele, porque sabe que as demais coisas tudo ele fará. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus fala que há um céu e há um inferno, e o inferno que foi criado não foi feito para o homem, não. O inferno que foi criado foi feito para os anjos caídos, para Satanás e seus anjos, para ser lançado no lago de fogo, onde será a segunda morte. Não foi feito, mas ele quer de todas as maneiras levar o homem junto com ele. Mas se nós confiarmos no Senhor, o Senhor quer nos dar poder, mas para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que acredita no Senhor, naquilo que tem prometido. Porque o Senhor, quando chamou o discípulo, e ele falou para aquele que segue a ele, eis que vos darei
poder para pisar serpente e escorpiões, e nenhuma obra do maligno não vos fará dano algum. Então, nesse momento, através dessa palavra, louvar-se a Deus. Não sei o que tu tem passado. Muitas vezes você tem sentido uma tristeza muito grande. Muitas vezes esse desespero tem tomado conta do teu coração. Muitas vezes você tem sentido, muitas vezes sozinho. Muitas vezes você não tem tido força para vencer o pecado, para vencer, louvar-se a Deus, isso que muitas vezes te domina. Mas eu quero dizer para você, através dessa palavra, que tem um que é maior do que todos. Tem um, louvar-se a Deus, que é o Todo-Poderoso, que se fez homem, habitou no meio de nós. Louvar-se a Deus, nos ensinou a palavra viva, que liberta, nos pregou a palavra de salvação, onde está escrito: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele venceu a morte, ele venceu tudo por nos amar. Louvar-se a Deus, e nos comprou. Louvar-se a Deus. E esse Deus Todo-Poderoso nos deu autoridade para pisar serpente e escorpiões. Então, através dessa palavra, louvar-se a Deus, o Senhor quer te libertar dessa opressão. O Senhor quer te libertar desse espírito de enfermidade. O Senhor quer te libertar dessa opressão maligna, dessa depressão, dessa tristeza, desse desespero, aonde você muitas vezes fica chorando, fica até mesmo pensando em tirar a sua própria vida. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. E o Senhor diz nesse momento: vinde a mim todos estáis cansados, vinde a mim todos estáis oprimidos, e o Senhor aliviará. O Senhor quer te aliviar. O Senhor é aquele que segura nas tuas mãos. Ele diz: não temas, porque se tu passares pelas águas não vai se afogar, se tu passares pelo fogo não vai se queimar. Creia somente, louvar-se a Deus, porque para nós há esperança. Por mais que o homem seja pecador, mas as misericórdias do Senhor é a causa da gente não ser consumido, porque pela graça sois salvos pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Então entenda isso, a importância, louvar-se a Deus, de nós seguir, de nós crer através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele pagou um preço que nós não tinha como pagar, não tinha como nós pagar, mas Ele pagou por nós. Louvar-se, Ele nos tomou para Ele. Olha que maravilha! Louvar-se a Deus, a bondade de Deus sobre nossas vidas. Ele não tomou os anjos não, mas Ele tomou a nós, que cremos através da fé. Louvar-se a Deus. Então, por isso que muitas vezes tu tem passado por momentos difíceis. Como diz na palavra do Senhor: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se algo estranho viesse vos acontecer. Mas alegrais antes por ser participante das aflições de Cristo, porque nós fomos chamados em relação a Cristo, não somente crer, mas também padecer pelo nome dEle. Mas nós sabemos, louvar-se a Deus, quem pode nos separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, a perseguição, nada pode nos separar do amor de Cristo, está derramado no nosso coração, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Então Deus nesse momento está te dando a oportunidade de se arrepender. Deus está te dando a oportunidade, por mais que o adversário lhe fala que você não tem mais jeito, por mais que o adversário diz que não tem esperança, mas para ele sim não tem esperança, para ele sim não tem mais jeito, mas eu quero dizer, para você tem jeito, para você tem esperança, louvar-se a Deus, porque o Senhor está com a mão estendida, a porta da graça ainda está aberta, a porta da graça está se fechando, mas ainda o Senhor está dando oportunidade para se arrepender, porque diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: eis que o Senhor está à porta e bate. Se tu abrir teu coração, o Senhor entrará e fará morada.
Então, Senhor, nessa noite, Ele quer fazer morada. O Senhor é aquele que bate no teu coração. Louvado seja Deus. Não quereis vir até o Senhor para que tenha vida e vida com abundância? Louvado seja Deus. Então entenda isso nessa noite. O que Deus tem é coisas grandes. Mas o Senhor diz, louvado seja Deus, venha depressa. Venha para os caminhos de Deus. Larga o mundo, larga o pecado, larga o engano, larga a mentira, larga tudo isso que te prende, larga todo esse embaraço, larga, porque tudo isso vai ficar. Essa vida é passageira, nós somos peregrinos nessa terra, e há só 2 caminhos, não tem 3, 4 caminhos não, só há 2 caminhos, ou é o caminho da salvação, ou é o caminho da condenação. O caminho da salvação, da vida eterna, ou o caminho da condenação eterna. Só há 2 caminhos, louvado seja Deus. Mas o Senhor diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Quem me segue terá vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Então esse é o caminho precioso, mas é uma coisa muito séria, porque nós sabemos, muitos têm falado, muitos têm dizido, se eu morrer aqui, acabou. Mas não. O morrer é somente o começo. Porque a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo ele não morre, mas passa da morte para a vida e vida eterna. Porque quando Deus ele criou o homem, Ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou o Espírito no homem. Louvado seja Deus, que foi formado do barro. Essa carne, ela vem do barro, e do barro ela tornará. Mas o Espírito, ele não morre. Então, o Espírito, nossa alma, nosso corpo glorificado, que Jesus fala, isso que é corruptível e brevemente se transformará no incorruptível. Louvado seja Deus. Ou vai ser ressuscitado para a glória eterna ou para a condenação eterna. E Deus está dando oportunidade. E o Senhor diz, estou à porta e bato. Se tu te arrepender de todo o coração, o Senhor é aquele que vem e faz morada. Louvado seja Deus. É o Deus que traz alegria. É o Deus que tira a tristeza. É o Deus que tira a aflição. É o Deus que traz a paz. Não a paz que esse mundo dá, mas é o Deus que traz a paz de Cristo. Louvado seja Deus. Esse Deus maravilhoso. Mas o Senhor diz, vinde ao Senhor. Louvado seja Deus, porque ainda há esperança. Louvado seja Deus. Não sei o que tu tem feito, não sei para onde tu tem andado, não sei o que você tem falado, até mesmo tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor diz na tua palavra, nós temos um advogado. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual está selado para o dia da vossa redenção. Louvado seja Deus. Venha para o Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor te convida nessa noite a esquecer as coisas que atrás ficam e avançar para o alvo que é Cristo Jesus. Esqueça o que tu passou. Esqueça, louvado seja Deus, não fica preso com aquilo, louvado seja Deus, que está te ferindo, que está te machucando. Esqueça a mágoa, libera o perdão. Louvado seja Deus. Tenha uma nova vida, uma vida com Cristo Jesus, um novo nascimento, não o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito, pois o próprio Jesus falou, louvado seja Deus, é necessário que o homem nasça de novo, nasce da água e do Espírito. Então Deus, louvado seja Deus, é aquele que nos chama a cada dia nascer de novo. Louvado seja Deus, porque se o homem não nascer de novo, louvado seja Deus, como ele pode entrar no reino do céu? Não como Nicodemos entendeu o que ele falou, louvado porventura pode o homem sendo velho voltar para o ventre da mãe, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando do nascimento da água e do Espírito. As velhas coisas se passaram, esse que fez tudo novo, porque cada ser humano na face da terra é criatura de Deus. Os anjos são criatura de Deus, principado, potestade, tudo é criatura de Deus. Mas quando nós, ser humano, entregamos nossas vidas na mão do Senhor, confiamos nele, obedecemos a tua palavra, vivemos o teu evangelho, nós não somos mais chamados
de criatura, mas nós somos chamados de filho de Deus. Louvado seja Deus, que privilégio é esse? Então é maravilhoso ser filho de Deus, porque Deus ele castiga e corrige todo aquele que o ama. Se pois zeloso arrependeis, porque é tempo do arrependimento, porque amanhã pode ser tarde, mas o Senhor te convida a louvar seja Deus e nos fala para nós que Ele não tomou os anjos que saiu da tua habitação, mas Ele tomou a descendência de Abraão, que crê através da fé. Amém? Louvar seja Deus. Deus abençoe todos que estão ouvindo essa palavra. Louvar seja Deus, que você possa ser tocado. Aleluia, louvar seja Deus. Coma desse pão e beba desta água, porque a caminhada é longa. Coma dessa palavra, louvar seja Deus, porque é a palavra de Deus que nos alimenta, nos dá força para caminhar, porque nós precisamos se alimentar. E o próprio Jesus fala, louvado seja Deus, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Trabalhais não pela comida que perece, mas para aquela que dura para a vida eterna. Amém? Deus abençoe todos. Um grande abraço do seu amigo pastor Júlio Ferreira. Fica com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.